Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, olá família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, boa noite. Vamos iniciar com 2 conteúdos que foram esclarecimentos dados pelo Alex Collier em seus seminários. Queremos explicar que respeitamos o trabalho do Alex, seus mais de 30 anos de pesquisa, suas fontes, os andromedanos, suas ligações. Entretanto, por justamente ter este respeito, nos permitimos fazer ressalvas que forem precisas para afirmar ou refutar como canal uma informação. Alguém pode perguntar, mas quem são vocês para refutar algo dito pelo Alex? Pessoas que estão despertando e que estão mostrando pontos que podem não ressoar. O que ressoar, tudo bem, mas é preciso entender que o termo não ressoar não significa não concordar. Significa que não é exatamente aquilo que vem como informação da fonte criadora. E fazendo este roteiro, esta parte que estamos falando também casa como uma peça no quebra-cabeças. Então dividimos as perguntas em 2 blocos. No primeiro bloco, o Alex vai explicar como distinguir naves camufladas entre nuvens no céu das nuvens comuns. A pergunta foi: Alex, houve uma atividade de nuvem muito incomum. Como podemos saber a diferença entre uma nuvem real e uma que esteja camuflando uma nave estelar? E ele responde: sabe, uma das melhores maneiras de fazer isso é usando sua intuição. E isso é algo que todos realmente terão que trabalhar para desenvolver, para restaurar sua capacidade de projetar sua intuição para saber. Tudo se resume a confiar. Você sabe, quanto mais você confia em si mesmo, mais você confia nos seus sentimentos internos, seus instintos internos. Você sabe que tem a capacidade de projetar sua consciência e seu campo de energia em qualquer direção que desejar. Então você pode, se estiver em uma praia e ver uma nuvem muito incomum logo acima da água, e todas as nuvens estão indo em uma direção e aquela está parada ou indo na direção oposta, é esférica ou triangular ou alguma forma muito estranha, ou se você vir uma nuvem sozinha num céu azul claro girando ao redor de si mesma, obviamente não é uma nuvem e obviamente quer a sua atenção. Você pode se projetar na direção da nuvem. Não sugiro que faça nada contra ela, isso provavelmente não é uma boa ideia. Eu não faria isso, mas expanda seu campo de energia, confie no que você sabe, confie em sua própria intuição. Quanto mais você fizer isso, mais você se capacita, e quanto mais começa a capacitar seu autoconhecimento e segue em frente, é algo de enorme importância, porque à medida que avançamos e começamos a nos mover para frequências mais altas, o conhecimento interno que você vai adquirir sobre si vai te desafiar sobre o que você sabe e o que você mantém em negação. E quanto mais você começa a confiar em sua intuição, mais você começa a possuir pedaços de si mesmo que foram fragmentados ou foram esquecidos. E quanto mais você faz isso,
mais você se encontra em circunstâncias, sejam de terceira ou quarta densidade, onde você entra e tem um conhecimento absoluto do que está acontecendo ao seu redor. Você tem um conhecimento absoluto de outras essências ou pessoas que conhece, seres que conhece, e saberá à medida que fortalecer sua própria intuição interior e souber se há ou não imediatamente alguém com quem você deseja se associar ou alguém que você deseja ou não dentro do seu campo de energia. Tudo isso faz parte do processo de se restaurar. Você vê que não é como se tivesse que reaprender tudo isso. Na verdade, é mais como uma lembrança. A razão pela qual não nos lembramos é porque a nossa terceira fita de DNA foi desligada, e essa fita desligada em algum ponto vai ligar. E isso já está acontecendo com algumas pessoas. Uma ressalva aqui do canal, já comentamos aqui algumas vezes, não poucas, não sabemos quantas pessoas no mundo estão passando por este processo, mas temos sim um caso comprovado com exames. Mantemos a privacidade porque é uma pessoa jovem e os pais desejam manter isso privado e respeitamos isso. E o Alex continua. Eles sabem que isso está acontecendo no planeta por fases, etapas, e você pode, voltando às nuvens, tentar uma comunicação se achar que há uma nave nela e pensar: se vocês estão aí, me deem um sinal, acendam uma luz, coisas simples. E se eles quiserem, farão isso. Outra ressalva aqui do canal. Vimos recentemente um vídeo impressionante, até compartilhei no meu Instagram pessoal, retornei lá, e esse vídeo foi feito pelo Capitão Hamilton, uma nuvem muito impressionante, imensa, e ele até diz: eu não conheço esse negócio de OVNI, mas eu senti algo não positivo vindo dela. Tinha uma luz muito forte dentro, então nós resolvemos fazer a volta para não passarmos por perto. E o Alex continua: projetem-se, expandam-se lá fora, você sabe, é muito provável que eles sejam iguais a você e conheçam você ou você saiba deles. Sua perspectiva era pequena, mas quando você abandona a caixa, a sua perspectiva é completamente limitada. Você tem que treinar novamente a maneira como vê as coisas. Todos nós temos que nos treinar novamente para não limitar a nossa própria consciência. Sabemos como fazer isso porque já estivemos lá antes. Antes de cairmos aqui na terceira dimensão, os regressivos apoiam isso porque sabem que pensamos que eles colocaram suas estruturas em torno disso para garantir que permanecêssemos em uma, digamos assim, prisão. E você fica chateado. E sabe, quem liga? Em vez disso, as pessoas apontam o dedo para mim ou para o David Icke e para pessoas antes de mim e dizem: você é maluco, você é conspiracionista, blá, 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 blá. E cá estamos nós percebendo que realmente fomos enganados no passado. Então, particularmente, começamos a achar que o Alex fala muito pouco a respeito da pergunta feita e inicia com uma informação, dá uma volta enorme sobre outro assunto, não menos importante, mas semelhante, e termina depois de um tempo não fornecendo exatamente aquilo que precisamos ter além de intuição e discernimento. Muitas pessoas podem achar que possuem discernimento e expandir seu campo vibracional para naves não positivas. Faltou essa parte porque você pode ter orientação, discernimento, mas a opinião do canal é: se sentiu que é positiva e está camuflada, é uma experiência incrível e pessoal para os seus processos. Não sentiu positividade? Ela está lá? Apresentou pequenos brilhos internos? O melhor a fazer é contemplar, observar e também viver a experiência. Não recomendamos projeção em direção à nuvem, porque
Quando são positivos ou negativos, não somos nós que vamos a eles, mas sim eles que vêm até nós. Neste segundo bloco, o assunto é especificamente muito interessante e vocês entenderão por quê. Na verdade, esta pergunta feita ao Alex nos levou a fazer pesquisas que trouxeram mais peças que se juntaram ao quebra-cabeças, formando uma imagem maior do que a que tínhamos antes. A pergunta feita foi: Alex, recentemente houve muita discussão em uma rede social sobre os Anunnaki, principalmente se Enki é um ser benevolente ou não, e alguns até sugeriram que a Helena, aqui falam sobre a Helena Danã, está dando informações erradas sobre Enki. Por gentileza, você poderia nos dar a perspectiva andromedana sobre Enki? E o Alex responde da seguinte forma: seria uma honra e um privilégio dar a você esta perspectiva. Lembrando que nós estamos narrando de uma forma mais rápida, mas a resposta do Alex é muito pensada, ele demora muito para formular uma frase depois da outra, então vamos lá. Me deixe acrescentar dizendo isso. Enquanto conversamos, Enki e um dos seus filhos estão em nosso sistema solar. Tudo o que eu já ouvi sobre Enki é que ele não apenas tem certeza que não é um pai muito amoroso, como também sabe que teve uma encrenca com o seu irmão, Enlil, filho de Anu. Enki é meio-irmão de Enlil, ou seja, não possuem a mesma mãe. Houve uma tentativa de exterminar a humanidade e foi apenas pela graça de Enki que a humanidade sobreviveu. Então, ressalva do canal, queremos dar um contexto a esta afirmação. Sim, uma afirmação. Houve a interferência de Enki. Sim, que perpetuou a espécie. Entretanto, ele não fez isso por amor, não foi uma graça. Ele era um cientista, um geneticista. É como aqueles cientistas loucos que vimos em filmes, criam algo incrível que foge à ética e à moral científica e ficam obcecados quando veem que o que criaram será destruído, fazem absolutamente de tudo para impedir, tudo em nome da ciência, e ele conseguiu, isso é fato, estamos aqui. A pergunta que fica é: se ele não tivesse mexido um dedo, a fonte criadora permitiria que a vida na Terra fosse extinta por causa dos Anunnaki e suas manipulações genéticas? Eles são seres sencientes, não importa de onde tenham vindo, são fractais da fonte que se rebelaram e preferem domínio, conquistas, colonizações universo afora. O Alex continua. Ele escolheu uma família humana, daí veio a Arca de Noé, e é uma história muito desagradável tudo isso que aconteceu. Foi assim que a humanidade sobreviveu. Mais uma ressalva aqui do canal: segundo os relatos bíblicos, quando os filhos de Deus e as filhas dos homens geraram os nefelins, os gigantes, e a corrupção na terra chegou a um ponto insuportável, Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu acabar com tudo, através do dilúvio. Entretanto, deu instruções a Noé para salvar a si e a sua família. Neste ponto, há um easter egg, ou seja, algo escondido que ninguém percebe. Se há a afirmação de que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, ele se arrependeu muito cedo, porque não aguentou ver o que estava acontecendo na Terra, mas ao mesmo tempo salvou a humanidade. Não teria sido esse Deus bíblico, na verdade, como temos explicado sutilmente em vários conteúdos, principalmente sobre o início de tudo, não o El em singular, mas decisões dos Elohim, deuses, no plural? Seguindo aqui com Alex. Quem desejava o fim da humanidade era Enlil. Outra ressalva: na verdade, Enlil nunca aprovou a experiência genética. Ele nunca aprovou que houvesse hibridização, porque ele era extremamente contra
de forma radical e não queria o sangue nobre Anunnaki misturado com de outra espécie, ainda mais o hominídeo. Voltando, Alex continua. Quem vence uma guerra pode reescrever uma história. Isso é algo que aprendemos. O vitorioso pode reescrever a história. Preconceitos de todos os tipos, tudo isso são comportamentos aprendidos. Aprendemos com eles. Aprendemos tudo com eles. Como humanidade éramos um grupo, falávamos a mesma língua, todos trabalhavam com a mesma mente, trabalhávamos na criação de cidades para nós mesmos, que inocentemente espelhasse a dos Anunnaki, entre outras espécies que passaram por aqui. Foi assim que aprendemos. Imitamos o que fizeram. Então decidiram. Então aqui a gente entende, decidiram quem? Os Anunnaki, que estávamos ficando muito espertos, muito industriais, estávamos aprendendo coisas muito rapidamente, queríamos imitá-los até o ponto de sair do planeta e migrar para outros sistemas solares. E foi aí que eles traçaram a linha, um limite. Interessante que os descendentes diretos aí dos clãs Anuna estejam construindo uma cidade que exclui 99% da humanidade, a The Line, a maior cidade construída na história da humanidade, uma cidade horizontal, cheia de tecnologias e arquiteturas que não são nossas. Continuando, Alex responde, eles traçaram a linha, especificamente um deu a ordem, Enlil, e na visão dele não éramos uma criação ou descendentes, éramos escravos, lulus, usados para servidão, para servir. Naquele momento precisávamos de ajuda para sobreviver como espécie. Mais uma ressalva, naquele tempo nenhum Anunnaki permitiu a um humano saber que ele era, em essência, fractal da fonte. Não houve por parte dos Anunnaki nos permitir o conhecimento de que éramos essências fractais da fonte, que poderíamos ter conexão com o nosso eu superior e que teríamos poderes ilimitados fora do corpo físico. Não importa se a ordem foi dada por Enlil, nenhum deles fez nada a respeito do nosso desenvolvimento espiritual que não fosse voltado para cultuar a todos, erguendo templos zigurates, como sacerdotes, sacerdotisas, desligados da fonte, dos eus superiores. Então, continuando, ele diz, alguns dos Anunnaki foram deixados aqui, um grupo de centenas, e é o que diz o livro de Enoque. Mais uma ressalva, narramos para vocês e para entender o passado é preciso pesquisar. Foi um conteúdo pouco acessado e continuar narrando os apócrifos foi um cronograma que interrompemos para dar continuidade a outros projetos e conteúdos. Então, diz o Alex, lá no livro de Enoque fala sobre os Anunnaki. Se alguém ainda não leu e quer saber a história da relação deles com a humanidade, como tudo se corrompeu até onde estamos agora, você sabe, pequenos humanos, entendam, sendo levados e oferecidos como oferendas, leia o livro de Enoque. Nós vamos deixar para vocês na descrição o link para a nossa playlist Livros Apócrifos. Nesta playlist vocês encontrarão a narração do livro dos segredos de Enoque, que ainda não é o livro de Enoque, não tivemos a oportunidade de narrar, mas vai ajudar na compreensão, porque o tempo urge. Continuando, Alex diz, o livro de Enoque é a razão da Igreja Católica ter retirado do cânon, porque não queriam que soubéssemos, porque por volta do século XVI, todo mundo começou a aprender a ler. Ficamos mais educados e eles não queriam que soubéssemos, que tivéssemos conhecimento, não queríamos que acessássemos nossa história, então eles apenas removeram essas coisas e basicamente reescreveram os livros. Quanto a Helena, ela é muito sincera, ela realmente é. E sabe, eu sei onde ela está. E dane-se se você faz
Dane-se se você não faz. Eu estive lá por anos e anos. Aqui nós estranhamos essa expressão dane-se, e também ele não explica onde ele esteve por anos e anos. E ele continua: você sabe, ela está se tornando mais proeminente, falando mais, compartilhando mais informações. Ela vai receber um empurrão de volta. E isso porque há pessoas que simplesmente não estão abertas a olhar por uma nova perspectiva. Você não precisa concordar, mas faça sua própria pesquisa. Apenas não descarte nada completamente, a menos que você realmente saiba, tenha feito sua pesquisa e vê isso de uma maneira diferente. E isso torna uma conversa, não uma discussão. Todos nós temos opiniões diferentes, perspectivas diferentes. Tudo bem, e francamente é algo esperado, mas é o diálogo entre nós que nos atrapalha. Em algum lugar no meio disso tudo, podemos concordar em alguma coisa. Esse é o começo da construção de um relacionamento baseado nas partes que concordamos. Infelizmente, todos fomos treinados para focar mais no que discordamos, o que, é claro, mantém aquele xinga agitada o tempo todo. A raiva aumenta e nos mantém divididos uns dos outros. Foi algo que foi planejado. Sim, foi planejado. Então precisamos apertar esse interruptor, precisamos nos concentrar no que concordamos e construirmos relacionamentos desse ponto em diante. Não há problema em discordar. Se você não consegue encontrar um ponto em comum, então você mantém distância, é tudo o que você pode fazer. E segue em frente. Então, finalizando esse conteúdo, como canal desejamos nos pronunciar fazendo pesquisas em cima de tudo isso que foi dito até agora. Não somos contra o trabalho de ninguém. Não estamos aqui para combater o trabalho de ninguém, não é a nossa missão. Nós respeitamos o trabalho de décadas, de vários contatados. E se é o jeito de se expressar da pessoa, ok, não é o nosso, tudo bem. Como podem ter percebido, Alex recomendou o que sempre recomendamos. Pesquisem. Você pode não concordar, mas faça a sua pesquisa. E se não houver um ponto em comum, não precisa criar uma divisão, um tsunami, um copo de água. Basta desejar saber mais ou mostrar o que pesquisou em relação aos nossos conteúdos, por exemplo. Você pode enviar por e-mail os seus pontos relevantes que baseiam suas informações que diferem das nossas. É um diálogo, não uma guerra para saber quem está certo e quem está errado. Analisando, Alex disse que tudo foi planejado para que a humanidade continuasse dividida até hoje. Nenhum Anunnaki fez nada para consertar isso. Pelo contrário, nesse exato momento, seus descendentes estão vivendo um grave conflito que tem tirado essências violentamente da face da Terra. Não nos importa onde ele e Marduk possam estar. Eles não farão nada até que chegue a hora da responsabilidade pelo que fizeram lá atrás e pelo que ainda estão fazendo. Então, fizemos outra pesquisa e encontramos mais algumas peças interessantes, informações de uma pessoa que leva o trabalho da Helena a sério, a respeita, estuda suas pesquisas e seus relatos de uma forma séria. Mas ela ficou um pouco decepcionada porque dentro da pesquisa ela fez questionamentos. É muito normal fazer questionamentos, não há nada errado nisso. Mas tais questionamentos foram vistos pela pessoa pesquisada como uma espécie de ataque ao seu trabalho. E a pessoa que pesquisou sofreu tentativas de cancelamento e também seu grupo de estudos sofreu perseguições. Então, segundo pesquisas feitas por esta pessoa, Helena teve seu primeiro contato com Enki supostamente em 2021 e desenvolveram um forte laço. Eu não sei o que isso significa para você, eu não sei como ressoa essa informação na sua mente. Ela ficou impressionada com a energia e o amor que ele espalhou ao seu redor. Ela passou algum tempo com ele, visitou a nave Nibiru repetindo
a nave Nibiru e foi até Saturno com ele, onde supostamente está Marduk, seu filho. Ela nunca o criticou, obviamente, e na opinião dessa pessoa, eles parecem se gostar até demais. Quem questionar Enki não será bem visto por Helena. Isso contradiz a opinião do seu amigo contatado Alex. Se você não concorda com a opinião alheia, respeita e siga em frente. Não precisa criar uma situação para que a pessoa que não concorda com você tome partido e vá lá te defender, crie problemas para a pessoa que fez o questionamento. Acreditamos que Enki não precisa de ninguém que o defenda. Estamos aqui reproduzindo ideias do pesquisador. Ele diz que espécies extraterrestres são benevolentes, claro, amor, verdade e luz, mas que esse não é o caso. Existem espécies regressivas que causaram e ainda causam estragos em nosso planeta, e mesmo os seres benevolentes, desejando nos contar tudo o que sabem, não querem contar por partes. Não querem adoçar as coisas na nossa história, então não convém nesse momento, porque estão ajudando a nossa transição e a transição do planeta. Até este pesquisador cita uma resposta do Alex dada no ano passado, em junho. Ele disse que, como humano, a melhor coisa seria que uma espécie estelar não relacionada à Terra viesse avaliar a situação do nosso passado, porque há mais do que o que aconteceu a respeito dos Anuna, porque esta espécie estelar seria imparcial, e embora confie totalmente nos andromedanos, ele acredita que uma espécie que não tenha se relacionado com a humanidade em tempo algum pode fazer um relato imparcial. Segundo pesquisas, os enquiístas teriam sido aceitos nos conselhos de Andrômeda. Entretanto, grande parte dos andromedanos e pleiadianos não confiam neles. Outro nome para os Anuna seria os Anak. Isso nos lembra a referência a Anakin Skywalker, um viajante estelar, um Anak, simbolicamente. Dúvidas e perguntas sérias por parte da Federação, feitas a Enki, sobre nossa história são simplesmente ignoradas por Helena, que o vê como um verdadeiro herói, como um pai. Entretanto, o que há de estranho nisso tudo, e você pode discordar se quiser, é um direito seu, aliás, é até bom, porque vai levar você a pesquisar e ter em mãos a sua pesquisa para dialogar, não para discutir. Uma fonte disse a este pesquisador que as coisas que Enki contou não eram totalmente verdades e a Confederação sabe disso. Espécies que passaram por aqui nesse período sabem disso, sabem do engano e sabem que precisamos chegar o mais próximo possível da nossa verdade como espécie. Esta espécie diz que a longevidade dos Anuna vem de um líquido dourado no qual se banham, que traz longevidade, amplia o tempo de vida. Isso eles não nos deram. Toda civilização mais avançada tem tecnologia e formas de pesquisas extremamente além do que conhecemos. Também eram geneticistas. Não só nos estudaram, como ajudaram, e vocês saberão como. Enki os conhece muito bem, mas nada foi dito sobre eles até hoje, nem nas tabuletas de Sitchin. E se havia alguma coisa, Sitchin não disse. Omitir, dizem, não é mentir. É simplesmente não dizer o que sabe. Então, na sua opinião, que tipo de omissão você consideraria peculiar? Eventos que revelam os Anuna de forma duvidosa é algo preocupante. Ancestrais de um planeta localizado em Lyra, que fica ao norte da nossa galáxia, planeta conhecido como Nian, com Y, não existe mais, tiveram fortes conflitos com os Anuna. E esse planeta, Nian, foi destruído porque não resistiu aos danos e inundações causados em sua superfície. Por que não tínhamos conhecimento disso até agora?
Será que realmente quando os Anunas chegaram aqui havia só o hominídeo? O planeta não estava sendo supervisionado pelos semeadores? A informação fornecida foi que Lyra, ou Lyrae, foi saqueada há dezenas e dezenas de milhares de anos por um império formado por subespécies reps. Essências do planeta que se foi começaram a chegar ao nosso por escolha. Eles recolheram toda a tecnologia e informações, registraram e codificaram. Lembram-se de um conteúdo um pouco antigo que fizemos informando que os lirianos colocaram um código em nosso DNA que será ativado na hora certa, que nem os Anuna podem acessar, não puderam acessar e não podem desativar? Nós temos essências lirianas entre nós. Então, os conflitos de Orion foram antes dos conflitos em Lirã. Por que esconderam isso de nós nas tabuletas? Por que Enki não disse toda a verdade? Não colocando em xeque, mas qualquer um de nós é humano. E humanos podem ser envolvidos por essências que exalem o que o ser desejar, mesmo que falsamente. Por isso que muitas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, porque quando começaram o relacionamento, a pessoa era maravilhosa, incrível, única, amorosa. E depois descobriram quem realmente a pessoa era e não conseguiram sair daquele envolvimento. É preciso discernimento, mas se estamos fascinados e completamente encantados com aquele ser, não vamos atentar a isso. É como ser encantado pela serpente. Por último, a informação que daremos foi mencionada no relato de Enki sobre nós e também pelos andromedanos, mas há uma certa diferença. Enki disse que os semeadores ficaram ausentes daqui por 19 milhões de anos. Os andromedanos dizem que o grupo Orion era liderado por um ser feminino que corresponderia ao comando das supostas deusas, que estimulou os conflitos com dispositivos que dividiam átomos, o que causou grande destruição e trouxe mudanças onde puderam alcançar. Fazendo uma ressalva aqui, nós estamos preparando um depoimento para narrar, antes de um conteúdo, do nosso querido que tem experiências no astral e, dando spoiler, ele sabe disso, ele teve um contato com um ser rep feminino e nós estamos conversando a respeito disso. Ele viu que esse ser era poderoso, era como uma rainha, e nós confirmamos a ele a existência desse império. E no dia seguinte, depois que respondemos ao e-mail dele e ainda estamos conversando para liberar o seu depoimento, encontramos essa peça incrível que encaixa perfeitamente no quebra-cabeças que estamos montando. O grupo Anuna que ficou foi deixado para trás porque foram os que escolheram humanas para gerar filhos. Mas os Anuna não ficaram aqui por razões óbvias, eles não queriam mais interferências em suas linhagens dali para frente. Concordamos com Alex. Seria bom ouvir nossa verdadeira história através de espécies que viram tudo acontecer e não fizeram parte de nada. Ele pode ter impedido a extinção da humanidade, mas isso não faz dele um pai, não para nós, muito menos um herói. Não está em posição de relatar nada. Precisamos da verdade por parte de espécies neutras. E, se houver a ascensão, que ninguém sabe o dia e hora, automaticamente, como essências luminosas, teremos acesso a todas essas verdades, automaticamente. Seria muito bom se isso acontecesse e antes nós tivéssemos algumas informações a mais e, se tivermos, compartilharemos com certeza com vocês. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal, gratidão àqueles que têm ajudado o canal das mais diversas formas, muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.